Fala galera, estamos de volta aqui. Estamos de volta eu porque fiz a abertura de manhã com vocês estava aqui com o Márcio na trilha, mas como eu vou mediar o debate aqui, pessoal, já entrei eu de largada aqui. Pessoal, aviso muito importante. Nesse momento, a gente está fazendo uma migração em todas as trilhas para que todas sejam Black, ou seja, só aqueles que têm a assinatura Gold, a assinatura Black, que vão conseguir estar com a gente nesse debate aqui. Se você estava com a gente no evento até agora, nenhum problema, galera. Basta clicar em upgrade aqui, vai fazer o upgrade, rapidamente você consegue fazer no plano. Se tiver dificuldade ou quiser por outro canal, pelo WhatsApp, você consegue em 1 ou 2 cliques rapidamente ter acesso ao conteúdo que a gente vai começar. Além, obviamente, do conteúdo gravado, das palestras, os vídeos, etc. Beleza, galera? Então, recado dado para quem é free, faça a migração. Para quem já está com a gente no Gold Black, vamos começar aqui o nosso debate, e é um debate bem rico, talvez fosse polêmico, vamos ver se vai dar muita polêmica ou não, que é naturalmente sobre a questão do home office. O sonho, será que é o pesadelo? Será que é bom? Será que todo mundo vai adotar? Como será que está acontecendo isso? Qual a opinião do pessoal que vai estar com a gente? E para isso, pessoal, eu vou trazer alguns convidados que estão bem atuantes nesse mercado, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou trazer a Paula Janete. Paulinha, seja muito bem-vinda. A Paula Janete é diretora. Fala, Paulinha, tudo bom? Diretora de RH da Travelex. A Paulinha está aí com a gente, conselheira nossa, professora, etc. Depois vou trazer aqui a Cláudia Perrone. A Cláudia é diretora de RH da Stanley Black & Decker, então também muito bem-vindo. Eu não vou falar bom dia 40 vezes, vou falar uma só, beleza? Depois eu vou chamar o Frederico Lacerda, quem a gente carinhosamente chama de Fred. Então, Frederico Lacerda, que é cofundador e CEO da Pin People. Muito bem-vindo, Fred. E, por fim, a gente vai chamar a Carla Zeituni, que é Head de RH do Banco da Coval. Muito bem-vinda também. Agora sim, bom dia a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza, beleza. É isso aí, muito bom. Fred, eu vou começar logo de largada com você, porque você fez uma pesquisa durante toda a pandemia, com mais de 150 mil colaboradores respondentes. É muita coisa, é uma base muito grande. E eu quero que você comente sobre os principais tópicos que saíram. Se a galera é a favor do home office, é contra, adaptou, saúde mental. Como que essa pesquisa te deu dados aí para você falar um pouquinho sobre essa questão de isolamento e home office nas empresas? Vamos lá, Fred. Legal. Então, primeiro, super prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então, a gente fez uma pesquisa assim, Alex, e foi uma pesquisa feita pela Pin People, né, junto a clientes e junto ao mercado, e foi engraçado que a gente, acho que a Pin People estava a gente fica no Cubo, e o Cubo, se eu não me engano, foi o segundo prédio a entrar em lockdown ali em março, né, em São Paulo, logo no início da pandemia. Então, logo ali na metade de março, a gente já estava todo mundo em home office e a gente decidiu colocar isso. A gente nem tinha um produto voltado para trabalho remoto, a gente resolveu construir esse negócio da noite para o dia. E, enfim, em 2 meses a gente acabou atingindo 150 mil colaboradores como amostra de respondentes em mais de 14 países, mais de 100 empresas participantes, 120 empresas participantes. 700 mil questões respondidas, 3 milhões de palavras escritas em comentários que foram analisados usando inteligência artificial. Então, acho que isso nos deu uma boa massa de dados, né? E a gente estava até falando um pouquinho antes, né, do fato de que essa pesquisa, a amostra, pelo menos, de análise que a gente fez foi do início da pandemia. A gente agora está preparando uma mais recente para a gente, inclusive, ter uma comparação de como é que isso evoluiu. Mas, enfim, os principais resultados assim, mais interessantes que a gente viu é que, sim, as pessoas gostam de trabalhar em home office. A gente analisou, eram 10 perguntas, 11 perguntas nesse questionário. Era uma pergunta de INPS do trabalho remoto, então se as pessoas recomendavam ou não o modelo de trabalho remoto que elas estavam vivenciando, obviamente considerando o contexto de pandemia. Uma pergunta aberta, em que elas podiam explicar o porquê, e depois 9 variáveis de favorabilidade, assim, perguntando de comunicação, de conforto, de produtividade, de nível de suporte da liderança, de saúde mental, saúde emocional, respeito ao horário de trabalho, colaboração e, enfim, uma série de variáveis interessantes. O primeiro fato é que o INPS foi altíssimo.
ele variou ao longo dos meses, né? A gente viu um NPS super alto no início, nas primeiras semanas, depois ele foi caindo. Então, a gente viu que as pessoas, elas tinham, na verdade, né, acho que a novidade de ir para casa obviamente, né, traz um viés ali para os resultados das pesquisas. Depois começa a doer o fato de você estar com o filho em casa, de você não ter a infraestrutura necessária, de você não necessariamente, né, perceber que você mesmo está preparado para lidar com o modelo de trabalho remoto. E depois ele começa a subir de novo. Então a gente viu uma variação ali ao longo dos primeiros meses de pandemia. Em relação às variáveis que a gente analisou, as pessoas estavam muito satisfeitas com a atuação das organizações, isso foi uma coisa interessante. Então, a gente teve aí 96% de favorabilidade em relação a como as organizações agiram frente à pandemia. Então, todo mundo reconhecendo o trabalho das organizações em relação a isso. Eu acho que esse é um super... RHs, né, pessoal? Exato, é isso que eu ia falar, cara. Super reconhecimento das minhas colegas de painel aqui, né? E, por outro lado, né, também uma clareza grande em relação ao que deveria ser feito em trabalho remoto. E, por outro lado, um problema grande em relação a respeito ao horário de trabalho, em relação à saúde mental, em relação a acesso a ferramentas e sistemas, a VPN, enfim. Porque claramente a gente não estava preparado, né? E o fato da gente ter ido para casa, a gente perdeu, né, o que o ambiente físico proporcionava, que era uma clareza do que é o início e do que é o fim da jornada de trabalho. Então, muita gente, né, e acho que todos nós passamos por isso, de enviar e de receber mensagens em horários completamente diferentes do que a gente estava acostumado, e de não ter a capacidade, né, e isso foi uma coisa interessante, a gente viu nos dados, que as pessoas não culpavam os gestores ou a organização, mas elas mesmas não tinham controle em relação à disciplina de horário de trabalho. Então, elas se viam trabalhando em horários em que elas não deveriam estar trabalhando. Enfim, acho que em termos gerais foi um pouco disso que a gente viu no resultado. Show de bola. Ô, Cláudia, eu vou passar para você falar a sua opinião e como vocês estão trabalhando na Stanley Black & Decker, mas eu vou fazer uma escala para que você, a Paulinha, a Carla, use essa escala, tá? Eu vou fazer uma escala que é zero home office, o trabalho vai voltar 100% presencial, e você acredita no 100% presencial. Vou fazer uma segunda escala, que o Fred usa esse termo, que é bacana, que chama remote friendly, né? O que é remote friendly? É todo mundo presencial, quando quiser e precisar, pode fazer remotamente, você pode ir para casa um dia, mas a base é presencial. Aí você tem aquele X dias por semana presencial, X dias remoto, e você tem o 100% remoto, ou seja, não precisa mais de escritório e a gente vai trabalhar de maneira remota, conectando o mundo inteiro. Então, nessa escala, o que você acredita nisso e como que vocês estão lidando na Stanley Black & Decker sobre isso? Tá. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Olha, nós estamos no meio dessa discussão, mas com certeza a gente pensa que pelo menos de 50% a 70% do nosso pessoal vai trabalhar entre flex e total virtual, sendo que a grande maioria desses, né, 50% a 60% vai ser flex, ou seja, talvez o que ele chama de remote friendly, né? Quer dizer, vai 2 a 3 vezes por semana ao escritório. Não, deixa eu só corrigir. O remote friendly é assim, Claudinha. O remote friendly todo mundo é presencial, por base, por essência, mas se quiser pode ir para casa um dia ou outro. Não. O flex que você está usando é a coluna do meio. O flex oficialmente meio lá, meio... Isso aí. Então, nós vamos ter 3 modalidades, tá? Vamos ter o totalmente virtual, que são, por exemplo, a gente tem algumas funções que são regionais, que não precisa estar no escritório, tá? A gente vai ter, o que vai ser a grande maioria, vai ser flex, ou seja, vai de 2 a 3 vezes por semana, e vai ter muito poucos que vão precisar estar no escritório. Talvez um assistente, né, alguma coisa assim. Então, é isso que a gente está trabalhando. Inclusive, aí a gente vai repensar o nosso espaço, porque eu acho que um pouco falando, a gente fez uma pesquisa na Stanley, tá? De satisfação, de como as pessoas estavam. Então, eu tenho os dados aqui também, 78% se sentiram mais produtivos trabalhando remotamente. 59% se sentiu mais conectado com os
colegas. E 65% se sentiu bem conectado com a organização. E quais foram os drivers, maiores drivers para as pessoas quererem voltar ao escritório, né? A gente fez essa pesquisa também globalmente. 78% das pessoas queriam voltar para encontrar os colegas, né? 61% queria voltar para ter interatividade, socialização. 57% para estar conectado com a organização e com a cultura. E 52%, uma coisa que acho que ninguém pensou aqui, para ser visto, para não ser esquecido, para ter visibilidade. Porque eu, no meu cantinho, ninguém vai lembrar de mim. Engraçado isso, né? E apareceu na pesquisa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem dois mundos também, e assim, eu tenho conversado muito, e no meu mundo, eu estou participando de todas as pesquisas globais, como representante para a América Latina, né? Eu tenho vários países da América Latina comigo, eu tenho time em vários lugares da América do Sul, inclusive em Miami, que reportam para mim, e o que eu tenho visto está sendo muito bom, só que num primeiro momento foi bom, depois as pessoas, meu Deus, eu não aguento mais meu filho berrando, né? Todo mundo junto no mesmo lugar, só que o que acontece, gente? Quando acabar a pandemia, os filhos vão estar na escola, na creche, a vida vai estar normal, eles vão ter, quem tem ajuda de casa vai ter. Então, o que a gente tem conversado é o seguinte: eu vou poder ficar mais com meus filhos, eu não vou precisar de 2 horas por dia para me deslocar, eu vou usar esses horários. Então, a maioria das pessoas está vendo isso. O desafio nosso, e nós estamos trabalhando 100% nisso, é como a gente vai manter as pessoas felizes, a saúde das pessoas, isso sempre desde o começo, acho que, como o próprio Federico falou, né, as empresas, em primeiro lugar, pensando nisso, e como a gente vai manter a cultura. Então, a ideia é ter um escritório transformado, né, com mais espaços de convivência, depois que a gente tiver a vacina, né, para a gente ter mais espaço de convivência, para a gente trocar, gerar ideia, gerar criatividade, e quando a pessoa precisar trabalhar em casa, trabalhar em casa. Então, acho que essa é mais ou menos a ideia. Perfeito. Ô, Carla, aí para você está na mesma linha aí no Banco da Ecoval que a Cláudia, ou você está vendo alguma diferença em relação ao que ela falou? Concorda ou não com ela? Essa é a pergunta. A gente também está na mesma linha, né? A gente vai optar aí pelo que a gente está chamando já de flex office, né? A gente já fez um levantamento já com todo o grupo da Ecoval para entender quem vai adotar 2 ou 3 dias. A gente não vai partir para um 100% home office, isso não está no plano. A gente entende que o mix é importante. Agora, obviamente, que a gente também tem situações que o presencial é o default, né? Porque a gente tem lojas, né, de atendimento ao cliente. Lógico, então, mais ou menos 25% vão estar presencial de qualquer jeito, né? O restante aí vai estar nessa modalidade de flex aí, com certeza. Perfeito. E você, Paulinha, também concorda ou discorda em alguma coisa? Então, olha, o nosso caso foi bem interessante porque a gente era uma empresa 100% presencial, tinha só a equipe de tecnologia que fazia home office, a gente passou para 100% home office na pandemia. Mas um pouquinho do que a Carla falou, é verdade, depende do tipo de negócio. A gente também tem lojas, então, tudo que é atendimento ao público na loja, onde as pessoas vão para a loja, isso vai permanecer presencial, né, que é mais ou menos 50% aí do nosso quadro. O restante, a gente já tinha atividades que poderiam ser feitas e que agora a gente tem certeza que podem ser feitas remotas, as mesas de operação, enfim, essa equipe toda vai ser completamente virtual. E aqui no escritório, a gente também fez uma pesquisa e a gente viu que tem 30% das pessoas que gostaria de voltar a trabalhar no escritório, né? Então, a gente tem feito justamente essa análise de criar uma política, inclusive, com todos os requisitos de ter que validar com sindicatos e tudo isso, de que a pessoa possa escolher, né, entre 1 e 5 dias, se ela quer ficar em home office ou se ela quer vir para o escritório. Então, a gente está vendo agora como é que seria a logística disso, porque o que te impacta em termos de espaço, né? Quer dizer, se um quer 1 dia, outro quer 5, e aí como é que você faz, né? Então, toda aquela tecnologia, toda aquela estrutura que você precisa ter para ver como é que vai funcionar isso na prática. Mas a gente vai ter um público, eu diria que uns 30%, não chega a 40%, que vai ter nessa flexibilidade de escolher quantos dias quer ficar em casa, quantos dias vai vir para o escritório. Perfeito. Então, nesse momento...
Alex, só um pequeno... Nós também temos operações de fábricas e centros de distribuição, que é quase 50% da nossa também população, e esses nunca deixaram de trabalhar em loco. E vão continuar. Vão continuar, não tenha dúvida. Agora, então, já que todo mundo concordou, bom dia, tchau, tchau para todo mundo, né? Ficou fácil. Então, todo mundo Alex, não tem dúvida nenhuma, podemos acabar o nosso debate, né? Só que não, né, pessoal? Eu acho que a gente tem alguns pontos chaves ali, né? Primeiro, eu vou ser o advogado do diabo aqui, propositalmente, e eu vou começar a contestar as pesquisas, certo? Fala, como assim, Alex? O Fred já fez 150 mil, a Cláudia Mundial. Eu vou contestar a pesquisa pelo seguinte: a pesquisa feita no momento 1 vai ser diferente da momento 2. Isso é a primeira coisa, fato. Eu que trabalhei muito com pesquisa, sei que o que o cara responde naquele momento, ele está sentindo naquele dia. Dificilmente a pessoa não consegue responder num período de longo ou médio prazo. É o sentimento do dia. Então, se, por exemplo, o cara naquele dia está tão preocupado com a saúde física dele e da família, do pai, da mãe, dos idosos, o cara vê como totalmente positivo. O cara, no primeiro momento, vê como totalmente positivo. Só que existiu um artigo na internet que eu achei muito, muito feliz. Acho que esse artigo rodou o mundo inteiro. Muitos de vocês devem ter lido, que foi um artigo falando sobre um comparativo da Coca-Cola. Vocês lembram disso ou não? Esse artigo foi incrível. Para quem não conhece, vou dar o resumo do artigo. O autor falou o seguinte: tinha um presidente da Coca-Cola lá atrás que resolveu trocar a Coca-Cola para aquela New Coke, certo? E aí, para isso, os caras fizeram muita pesquisa. Cara, você imagina a Coca-Cola para trocar o sabor da forma da Coca-Cola por uma New Coke. Fez pesquisa a rodo, pesquisa. E na pesquisa deu que a Coca-Cola poderia ser trocado e que no teste cego de todos o mundo inteiro que seria melhor uma nova fórmula. E assim eles fizeram a nova fórmula. E aí, deu um ano e a New Coke não vingou. E aí eles fizeram pesquisa de novo e deu que era enjoativo, que o sabor tinha ficado doce. E os caras voltaram para trás na fórmula e não mexeram mais. E aí começou a questionar, bom, mas e a pesquisa que eu fiz? E o sentimento que eu tinha? Como é que errou um negócio desse? E a lógica foi, na hora que você faz um teste cego, o cara dá um gole, né? O cara dá um golinho, né? Agora, o cara não dá vários golinhos em uma garrafa, 2 latas seguidas. E um gole é beleza. Agora, a lata inteira, a garrafa inteira é outra coisa. Então, para mim, o home office hoje está nessa onda, galera. Por quê? Cara, você está dando o primeiro gole de um cenário que, como bem a Cláudia colocou, não é de home office. Por quê? Você tem o contra da tua esposa, do teu filho, ou do marido, ou do filho, dos filhos, estar estudando em casa, aquele barulho, tal, com aspirador, limpeza, almoço. Isso é um caos, você fala, pô, vai melhorar, porque isso aí vai sair, vai ficar ótimo para eu trabalhar. Porém, todavia, entretanto, você não tinha bar, restaurante, academia, você não tinha visita à família, você não tinha jantar no final de semana, você não tinha nada. Então, é óbvio que você está achando massa, você não tinha o que fazer, a não ser assistir série no Netflix, né? Porque eu, como apaixonado por esporte, nem esporte eu tinha para ver, porque parou tudo de esporte, então não tinha o que fazer, eu só tinha que trabalhar. Com o que a Cláudia comentou, e o Fred comentou, as pessoas trabalharam mais horas, muito para mim, por causa da cultura do medo, porque o cara fala, cara, você é mandado embora. Então, para mim, as pesquisas indicam uma produtividade maior, e para mim isso é uma falácia a médio prazo. Porque não vai ser a produtividade que é, na minha opinião. A produtividade vai despencar porque as pessoas não vão conseguir trabalhar o mesmo número de horas, porque elas vão fazer outras coisas, a saúde mental vai cair. E eu acredito que, se a gente for no número, as pessoas trabalhavam 6 horas úteis numa empresa, com uma jornada típica de 8 horas diárias, e passaram a trabalhar 10 horas em casa. É óbvio que aumentou a produtividade. Só que a gente não tem, por exemplo, que a pessoa dobrou a produtividade, aumentou 30%. Se eu pegar o número de horas, nem sempre vai dar proporcional. Quando diminui o número de horas, vai cair o negócio. Então, eu quero botar lenha na fogueira e falar que a produtividade vai derrubar. O que você acha, Cláudia? Vai derrubar ou o Alex está exagerando aqui? Eu acho que o Alex está exagerando aí. Eu acho o seguinte, muito do que vocês falaram é verdade, mas primeiro a gente não mediu a produtividade da empresa. A gente pesquisou a produtividade de cada um, né? Então, cada um falou como eu estou mais produtivo. Porque a produtividade da empresa aumentou muito. Porque, né? Segundo, eu acho sim é o primeiro gole, mas esse primeiro gole já dura 8 meses, né? Então, no primeiro momento, primeiros 2 meses, eu acho que sim, tinha muito medo. Agora, as empresas estão contratando pra caramba, não tem mais tanto esse medo de perder o emprego. Segundo, nós, como outras empresas, fizemos a redução de jornada,
tá? Então, as pessoas ficaram 3 meses trabalhando um dia a menos. Na sexta-feira a gente não trabalhava. Eu, que sou diretora, trabalho pra caramba, e se deixar eu fico aqui, né? Sexta-feira eu tirava o meu day off. E era maravilhoso. E eu trabalhando 4 dias por semana, eu produzi mais. Então, eu acho, sim, que a gente tem muita coisa... O cafezinho é muito legal, mas se você for ver a quantidade de gente que vai tomar 20 cafezinhos por dia e aí chega às 6 horas da tarde, vai começar a trabalhar e aí faz hora extra, eu tenho muito. Então, eu acho que sim, a gente vai ser mais produtivo. Vai ter barzinho, vai ter academia. Legal, pô. Você vai poder... A gente, assim, eu parto do princípio que os meus funcionários não são crianças, né? Eu sempre parto do princípio que cada um vai saber o que tem que entregar, né? E se não souber, existem todas as avaliações, tudo, né? Para a gente, os ciclos, para a gente ir. Então, a pessoa que vai saber controlar o seu tempo vai saber o tempo que vai trabalhar. Então, lembrando que eu estou a favor do flex, mas eu acho que a gente vai ser mais produtivo, sim. Tá. Ô, Fred, eu vou colocar uma pimenta nessa produtividade e falar o seguinte. Eu acho que também está todo mundo generalizando. E quando eu digo generalizando, é o seguinte. Porque, tudo bem, vamos tirar fábrica e atendimento ao cliente, tá, Paula? Vamos tirar isso aí. A mesma pessoa de qualquer área, seja do RH, seja do comercial, seja do supply, seja de compra, seja do financeiro, pode fazer flex total. Eu acho que isso também é uma tremenda besteira. Por quê? Na verdade, o que acontece é que a mesma pessoa, na mesma função, tem momentos de necessidade diferente. Eu vou dar um exemplo de um cara de IT, que tipicamente era um cara que fazia remote antes, tá? Eu pego um cara de IT, na hora que o cara está fazendo análise do sistema, levantamento de problema, que tem que falar com os clientes internos para desenvolver, é muito ruim o cara fazer remoto. Não é a mesma coisa, porque não consegue conectar todo mundo ao mesmo tempo. Você está físico na sala, não consegue. Aí você tem um momento que o cara vai começar a programar. E no momento que o cara começar a programar, é melhor o cara se isolar para não ter barulho. E aí tem um momento que ele vai aprovar com o cliente, vai ver, vai discutir, que é melhor ele estar presencial. Só que o que eu estou vendo dessa produtividade é que as pessoas estão fazendo um flex com regra do tipo 2 vezes por semana, sim, 3 não. Vai caber todo mundo no escritório. E está deixando a individualidade de lado. Está simplesmente criando a regra geral que tem que ser flex. Cara, tem hora que não tem. Vai ter semana, 2, 3 seguidas, que não dá para fazer flex. Mas aí, Alex, eu acho que aí é um ponto que você trouxe que é interessante. Eu acho que talvez a gente esteja confundindo as coisas e misturando as coisas. Porque, assim, uma coisa legal que está acontecendo no Daicoval é que a gente está olhando para essa proposta de trabalho sem olhar para a questão do espaço. Então, eu acho que as coisas acabaram se combinando e se atrapalhando, né? Porque quando você olha para o flex e diz que com isso, então, eu tenho que ganhar espaço, você melou o jogo, porque você perde essa flexibilidade real. Agora, quando você diz o seguinte, legal, eu vou trazer o flex, né, e não vou ficar neurótico com esse lance do espaço, né, e vou, né, implementar, levar isso adiante e posso ganhar mais espaço, ou seja, o seguinte, que é o que a gente vislumbra, que, puxa, com isso eu vou poder, às vezes, contratar um pouco mais de pessoas sem precisar aumentar espaço, mas não que eu vá entregar salas, né, que virou molde natural e associado. Neguinho fazendo no escritório, né? Mas você sabe que é interessante esse ponto? Tira custo fixo, não preciso mais de escritório. O Daicoval está numa vibe que eu acho que é positiva, sabe? A gente quer trazer o flex, por exemplo, até o seguinte, eu vou de manhã, mas não vou de tarde, por causa até, por exemplo, dessa sua dinâmica. A gente não tem a neura que a gente vai reduzir, vai entregar lugar. A gente entende que pode haver uma possibilidade da gente otimizar o espaço, né, em função dessa dinâmica aí, da gente conseguir até aumentar um pouco o quadro sem precisar contratar mais salas. Mas não significa dizer que a gente vai entregar sala, que a gente está nessa neura de entregar, saca? Então, eu acho que é um ponto interessante que você trouxe, porque as pessoas começaram a associar coisas que talvez não sejam variáveis associáveis, vamos chamar assim. Isso aí.
Diga lá, Paulinha, mas o Fred, você então, tá falando daqui a pouco, hein, Fred? Deixa eu só fazer um ponto aqui, porque assim, home office não é uma coisa nova, né? Assim, agora a forma como está tendo, mas é bem antiga. E eu, há uns 8 anos atrás, implementei home office numa empresa extremamente tradicional, que topou fazer home office, já era na época né, uma novidade, e a gente fez reduzindo espaço. Então, também assim, esse paradigma também é uma coisa que eu já quebrei. Dá para fazer flexível e reduzir o espaço. A questão é como você articula isso e que tecnologia que você vai colocar. Então, na época, a gente já tinha um software que você fazia o agendamento. Então, se você tem a liberdade de fazer 1, 2, 3, 4 dias, olha se tem espaço lá, quer ir hoje, não quer ir hoje, combinou com a tua equipe ou não, e pronto. E a gente devolveu um andar inteiro. Então, assim, dá para fazer combinações. O que eu acho que não vai ter uma receita que funcione para todo mundo. Então, eu tenho visto muito quando a gente fala de benchmark, assim, não, tem que ser igual, e aí complica ainda mais, porque como é uma questão que está sendo regulamentada, está entrando em acordos coletivos, né? E aí você deixa mais rígido ainda o que pode e o que não pode dentro de um home office, né? Dentro de um trabalho remoto. Então, eu acho que quanto mais flexível, era mais simples. A gente está engessando, e aí sim pode ser que a gente tenha dificuldade numa implementação dessas. Diga lá, Fred. E acho que eu ia construir um pouco em cima até da sua provocação, Alex, mas acho que o que a Carla e a Paula trouxeram também é bem interessante. Eu mesmo tive experiências, né, anteriores. Eu trabalhei em consultoria antes de empreender, e em consultoria desde sempre, né, você está no cliente. Então, você tem um escritório. Eu lembro, a gente tinha 7 mil colaboradores no Brasil com 2 andares só de prédio, um em São Paulo, um no Rio, e basicamente você tinha um sistema em que você, isso 10, 15 anos atrás, em que você reservava uma cadeira. Então, assim, se tiver espaço, vai, se não tiver espaço, fica de casa. Então, já funciona muito bem assim, para muitos negócios há muito tempo, né? Mas acho que tem meio um contraponto a isso, falando um pouco de pesquisa, né? É que a gente, na minha opinião, está começando um experimento, né, que tem muito pouco tempo e muito poucos dados para, de fato, extrair uma conclusão. Então, se a gente pensar, o modelo de escritório ele existe desde a Revolução Industrial. A gente está há décadas evoluindo a forma como a gente trabalha no escritório. A gente construiu uma vida que tem, né, eficiência em torno do escritório. A gente mora próximo do escritório, a gente opera o restante da nossa vida, dos nossos compromissos, em função do horário do trânsito. E a gente tem, né, post-its que são ferramentas, são tecnologias, vamos dizer assim. A Paula estava falando da tecnologia. O post-it é uma tecnologia criada para um escritório físico, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito poucos dados para, de fato, extrair conclusões em relação ao que vai funcionar e o que não vai funcionar. E eu acho que a gente ainda tem muita estrada para evoluir o trabalho remoto e para fazer que o trabalho remoto construa comportamentos na forma como a gente trabalha, tal como o escritório tem construído comportamentos, né, na forma como a gente trabalha há décadas. Então, acho que ainda tem muita água a rolar. E até um pouco aí de dados também interessantes, a gente acaba fazendo, né, para muitos clientes pesquisas de forma recorrente, e a gente teve agora um padrão bem interessante na maior parte dos nossos clientes de INPS, tá? De scores aí de INPS que estavam numa média e que tiveram um pico. Teve empresa que teve 10, 15 pontos a mais de INPS durante a pandemia. E agora que voltaram para baixo. Então, a gente viu claramente um viés de avaliar mais positivamente ali durante os meses de março, abril, maio, junho, que eventualmente pode ter sido criado justamente pelo fato de que as pessoas estavam se sentindo mais seguras em casa, se sentindo bem cuidadas pelas organizações e agradecendo pelo fato de terem um emprego, né? Isso, então, a gente exatamente. viu que existia um viés nas pesquisas e a minha opinião, sendo especialista em pesquisa, é que a gente precisa de mais dados para que a gente consiga, de fato, ter uma conclusão. Então, assim, isso combinando com o Neil Coke, né, o artigo da Neil Coke é muito bom, Alex, que ele fala, a conclusão dele vamos evitar tomar decisões prematuras. Então, assim, decisões radicais tomadas agora podem fazer que a gente caia exatamente no erro que a Coca-Cola teve quando ela decidiu mudar a fórmula. Tô super dentro, fechou. Aí só deixa eu comentar um negócio importante,
você comentou um negócio importante sobre essa questão. Criou-se muita gente, vamos chamar de funcionário, todos nós somos funcionários, mas eu quero dizer funcionário pelo seguinte, dos nossos colaboradores, falaram o seguinte, cara, agora que minha empresa já tem flexibilidade home office, eu posso alugar uma casa na praia ou comprar uma casa na praia, cara, moro, trabalho de lá tranquilo. E esse movimento está ganhando muito corpo, muita força, inclusive já nas construtoras imobiliárias, tá? Que já estão sentindo isso. Só que olha que interessante, quando a gente está falando aqui, e nós, neste momento, estamos num consenso, que eu também estou, que o flex é um modelo, dependendo do tipo de flex, o cara morar longe vai melar, porque se o cara tiver que vir 2, 3 vezes por semana fazer bate-volta, vai complicar. Então, a gente está no flex aqui, mas a gente já está destoando de pensamento de colaborador que quer fazer 100% remoto, né? Alex, posso fazer um contraponto? Desculpa, porque eu Lógico, estamos aqui para isso. Acho que eu aqui, e eu concordo com tudo que todo mundo falou, acho que a gente não vai saber, porque apesar desses 8 meses, a gente nunca teve um normal, eu digo assim, sem a pandemia, né? Eu acho que sim, e tanto que, por exemplo, a gente falou, a gente vai voltar só em junho, para tomar a decisão de como a gente vai ser, porque até lá, mas enfim, o que eu acho, assim, talvez que eu tenha eu não sei se as outras empresas aqui, mas a minha é uma empresa global e multinacional. Então, as decisões, elas são sempre tomadas globalmente, e aí você localiza, né? Então, ontem eu estava discutindo com a minha gestora, e a gente estava falando de uma posição que é para a América Latina, e pode ficar agora em qualquer país da América Latina, e pode ficar nos Estados Unidos. Por quê? Talvez, quando o mundo voltar, vai ter que viajar um pouquinho mais, mas não precisa necessariamente. E ela falou, a gente estava falando de cara, ela falou assim, você pode ter uma posição para os Estados Unidos e não necessariamente você precisa mudar para os Estados Unidos. Eu acho que isso, para as organizações globais, é uma diferença muito grande. E nós já estamos vendo isso. As últimas contratações que eu tive gente, por exemplo, que trabalha para Uberaba, que eu tinha fábrica, e essa pessoa mora em Sorocaba, tá? Eu tenho gente de América Latina trabalhando em vários lugares do mundo. E antes tinha que ficar em Miami, porque era o centro, né? Então, assim, isso para mim, para as multinacionais, mudou muito. Outra coisa, a questão do espaço, é lógico, é muito legal quando você é dono da empresa, quando você trabalha numa multinacional, a questão do espaço, você tem que fechar a conta quando você dá o resultado, né? Então, não é que a gente vai tomar a decisão de quem vai ficar pelo espaço, mas ele entra na conta também, se a gente puder fazer, mas sempre a decisão é como a gente quer trabalhar, e aí a gente vê o espaço, né? Acho que era só o meu contraponto. Mas isso que você falou, Cláudia, é legal que você está contratando pessoas remotas, mas pode ser que dê pau, né? Porque se a pessoa está lá trabalhando aqui do Brasil para responder dos Estados Unidos, no começo vai. Mas a gente, como bem falou o Fred, na verdade o Fred, para mim, matou o que eu queria mais provocar, que é nós não temos ainda dados suficientes, pesquisa suficiente para chegar a decisões definitivas. E essa é, no fundo, a minha grande crítica a todo mundo. Por quê? Porque é neguinho já desovando escritório, é neguinho fazendo, é um monte de gente já contratando um monte de gente remota, sendo que isso pode dar problema daqui 5 meses. Eu acho que esse é o cuidado que tem que ter. Eu acho que uma coisa muito importante é entender o seguinte, o que a gente está vivendo hoje não é base para tomada de decisão. Porque hoje a gente está num estado de emergência. Então, assim, eu falo isso até internamente. Hoje a gente teve que, inclusive, colocar áreas em home office que não deveriam estar. Sim. Isso. Né? Por uma questão de segurança e saúde nacional, mundial, todo mundo teve que ir para casa para isolamento. Ponto. Né? Então, eu faço esse alerta muito intenso lá no banco para os líderes, para poder deixar isso claro com os colaboradores, dizendo assim, cara, o que você está vivendo hoje, apesar de estar dando certo, né, não significa dizer que pode ser interpretado como um modelo de sucesso. Isso. Porque, às vezes, a sua área, por exemplo, a gente, então, que é banco, tem até regulamentações de áreas que precisam ser gravadas, né? Tem determinadas informações confidenciais que não podem circular na casa do funcionário, que hoje eu estou, né, colocando em risco,
né? Mas o quê? Através de uma chancela mundial que o mundo está numa crise que eu precisei colocar todo mundo em casa, ponto. Então, é uma condição muito especial, muito particular. Não tenha dúvida, perfeito. E até mais uma coisa que você falou, Carla, sobre essa questão de modelo do que a gente acredita, o que eu vi na pandemia foi todo mundo se esforçando muito, produzindo por esforço, né, por tentativa e erro, porém, eu vou chamar atenção para o modelo de liderança que a gente está. O modelo de liderança, percentualmente, se eu pegar a live ou mesmo muita empresa por aí, as lideranças não estão preparadas para trabalhar remoto. Então, tudo que a gente treinou, desenvolveu, eu como universidade faço curso de liderança, cara, muita coisa que a gente fez não serve para o que está vindo pela frente. E vai mudar o modus operandi, sendo que isso também vai dar reflexo. Todo mundo se matando, se esforçando. O que aconteceu? O colaborador, ele falou, cara, meu líder tá bravo, o cara tá estressado, mas eu entendo. E o líder também, chegou no dado momento que o líder falou, pô, eu entendo que o cara tá com a criança chorando em casa, eu entendo. Porém, eu já tô vendo muito líder hoje, vou falar um mini palavrão, puto da vida, porque não consegue fazer reunião direito, porque, cara, a criança chora, que vai não sei o quê, o cara interrompe, e a reunião tá mega improdutiva. E aí o cara já tá perdendo a paciência. Eu tenho um colega meu que é headhunter, que ele falou que no início ele tinha que parar, às vezes, as reuniões globais dele, pedir licença, porque no início ele teve que estar junto com a filha, né, assessorando toda aquela coisa da aula online. Então, Fred, até mesmo essas jornadas extensas que a gente viu, extensas entre aspas, né? Porque assim, também a galera parou em alguns momentos durante a jornada para fazer almoço, para assessorar os filhos nas aulas. Né? Assessorar, então, porque precisava. Foi almoço, male, viu? Né? Então, a rotina, por exemplo, a gente não pode dizer que assim, a galera que ficou em home office trabalhou de 9 às 8, né? Porque dentro da jornada doméstica, tudo se misturou. Ficou tudo embolado. E, gente, a gente conseguiu fazer um recorte bem legal de dados também nas pesquisas que a gente fez, porque a gente tinha dados de geração, dados de tem ou não tem filho, dados de gênero. Então, a gente fez uma série de recortes e acho que tudo isso que a gente está falando é exatamente o que aconteceu. A gente viu claramente que pais da geração Y tinham muito problema. Eu sou um exemplo de pai da geração Y, tá? Que tem um filho que ainda precisa de cuidados, que tem 1, 2 anos, que ainda não consegue se cuidar sozinho. A gente viu um problema grande com a turma que tinha que acompanhar a aula, então tinha ali uma idade, né, específica que gerava problema. A gente viu mais problema em geração Z do que nas demais gerações em relação à saúde mental e emocional. Então, uma geração que não tinha vivido nenhuma crise ainda, que tinha muita insegurança em relação ao futuro e que estava, né, na própria Pin People. Eu tenho vários novos, né, colaboradores na Pin People que nunca trabalharam no escritório, que vieram da faculdade direto para o home office. Olha só. Que tinham o sonho de encontrar o escritório, o sonho, né, de todos nós passamos por isso, né, de ir para o trabalho. Exatamente. Então, acho que tem uma série de dados interessantes. E quando a gente fala de liderança, Alex, você tocou no tema liderança, a gente também tem o recorte de líder e não líder, né? Primeiro, líderes sofrendo muito mais do que não líderes, em termos de experiência. Por quê? Não apenas porque eles também são colaboradores, também têm filhos, etc., mas pela dificuldade de fazer a gestão de equipes remotas, porque eles não se sentem prontos e preparados para isso. Então, a gente viu assim, uma pressão muito maior, um INPS muito mais baixo na liderança em comparação com a não liderança. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta, né, na tua pesquisa, porque quando a gente fala, de novo, desculpa, talvez eu sou meio diferente aqui, porque no ambiente de multinacional, a gestão remota existe há muito tempo. Sim. Então, eu, por exemplo, estando ou não em home office, eu já tinha gestão remota de um monte de gente, no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, e eu vim de empresas, na verdade, acho que quase a minha vida inteira, e a gestão remota sempre, dificilmente eu tive um gestor meu presente aqui, e eu já tive times em vários países. Então, isso acontece muito. Isso sempre é uma dificuldade, né? Então, isso eu acho que as empresas sempre vão ter que melhorar, e é uma coisa que sempre as empresas, mas assim, para empresas internacionais, a gestão remota não é uma novidade, né?
Então, só está acontecendo um pouco mais, mas Sim. não é uma novidade. Né? Então, acho que não, com certeza. Pegando um pouquinho disso que você está falando, Cláudia, eu vejo que, assim, uma das diferenças que eu noto muito é que as pessoas, elas entendem, o que a gente aprendeu em liderança se aplica, o problema é a forma do como. Então, por exemplo, todo líder sabia que toda uma semana tem que fazer alinhamento com a equipe, tem que ver o que vai ser feito, tudo isso. Cara, no tempo que a gente tem, e virtualmente, onde você não está com as pessoas, semanalmente é impossível. Então, daí você começa a adotar aquelas metodologias ágeis, então faz uma daily, né? Todo dia, tá tudo bem, o que tem, o que não tem. Então, você muda a forma como você exerce a sua liderança, a sua gestão remota. E eu acho que as pessoas não tinham esse costume. Então, tipo assim, puxa, não tá funcionando. Como é que eu vou me readaptar a isso? O feedback, já historicamente, você imagina o feedback remoto, despenca, né? Vai dar trabalho. E aí, só para fechar, porque a gente está encerrando, o último comentário que eu queria fazer é que parte dessa mudança da liderança passa pela estrutura de como a empresa mede resultado e acompanha a performance do colaborador, tá? Porque a gente tem muito indicador, KPI individual ou da área coletiva, são KPIs de processos, KPIs se medem por hora, por entrega de atividades meio, e que via gestão remota, você não tem mais como controlar. Porque tem muita empresa, eu diria que é muito difícil você fazer a meta de performance só por outcome, que eu chamo, que é o quê? Que é a entrega final, né? Que é como se fosse por uma lógica de projeto, de entrega e não por processo. Não... Então, isso aí também atrapalha trabalhar a pessoa física, a estrutura de Balance Scorecard ou OKR das empresas vai ter que mudar para acompanhar um outro tipo de acompanhamento de performance e as empresas não estão prestando atenção nisso. Isso impacta drasticamente o home office. Né? Então. Beleza? Pessoal, acho que a gente conseguiu fechar, na minha opinião, aqui coisas bem importantes. Primeiro, realmente, neste momento, o Flex é uma coisa que parece muito mais adequada, muito mais do que qualquer extremidade para o não ou para totalmente remoto. A gente foi meio unânime nisso aqui. E a segunda coisa que eu fiquei muito feliz aqui com a conclusão é que a gente sabe que a gente vai coletar mais dados e não tomar decisões definitivas sabendo que a mudança que ainda está por vir pode fazer com que nós todos que fizemos esse debate aqui mudemos de opinião daqui 6 meses, dado uma nova realidade que a gente vai medir. Eu acho que essa é uma conclusão incrível que eu gostei de ter participado e tirado com vocês aqui. Beleza?